Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 10, e por favor mantenha a sua Bíblia aberta ou a sua Bíblia ligada. Enquanto você acha aí Efésios capítulo 3, verso 10, eu sou péssimo para fazer propaganda, principalmente quando é propaganda que me diz respeito, mas se você tiver depois interesse, eu trouxe alguns livros que estão lá na livraria. Esse aqui, Igreja, tô fora. Foi um livro escrito há cerca de 10 anos atrás, e ele é a base da eclesiologia que nós temos implementado, tanto na nossa comunidade local em Campinas, como em outras comunidades que têm nascido no Brasil, no Chile, no Japão, comunidades efetivamente voltadas para os de fora. E como o Ari disse, nós temos dois grandes compromissos. O primeiro deles, nós apoiamos igrejas que pregam explicitamente o Evangelho. Segundo, nós apoiamos igrejas que pregam o Evangelho de forma contextualizada, sensível à cultura. Então, tem esse livro lá fora, tem um outro livro que eu escrevi há algum tempo atrás sobre casamento, feito para durar, e um que eu escrevi no momento em que eu completei 40 anos de idade, se chama Revisão de Vida, e já está na hora de eu escrever Revisão de Vida 2, porque eu completei 50 esse ano, né? Então vamos lá. Quando o Tiago me ligou, me deu esse privilégio de estar aqui com essa turma maravilhosa, eu pensei comigo, por exemplo, o que eu vou falar nesse evento, porque, por exemplo, o Ari é um cara que eu admiro há anos, eu tenho uma caminhada com o Ari há muitos anos, e o admiro a capacidade dele, a cabeça dele, ele é literalmente um cabeção, né? Pensador. Aí me colocam o Mário para falar antes e conta experiências fantásticas, maravilhosas, que sensibiliza e faz todo mundo chorar. Aí eu pensei, caramba, eu não tenho essa capacidade de altas reflexões como Ari, e não sei contar história para o povo chorar. O que eu vou fazer lá? Falei, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer: ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aplicar a Bíblia nas nossas vidas. E para vocês são 10 e 10, para mim já são 11 e 10, certo? Mas vamos lá. O tema que o Tiago passou para mim, simples. O tema é o seguinte: Deus nos doou a igreja para que, através dela, tivéssemos a capacidade de viver em comunidade, assim como a Trindade vive. Que horas que vocês pretendem sair daqui hoje? A gente pode... Ok, então, eu quero falar sobre esse tema, mas eu quero simplificar um pouquinho esse tema. E eu quero conversar com vocês durante alguns minutos sobre o grande desafio que nós temos como comunidade de discípulos, de sermos comunidade numa cultura da individualidade. Nós somos filhos de uma cultura que exalta não a comunidade, exalta a individualidade. Nós nascemos num mundo ocidental, numa cultura emergente que alguns chamam de pós-moderna, que é uma cultura que o tempo todo te incentiva a individualidade. Nada na nossa cultura te incentiva a comunidade. Isso tem feito com que a própria missão da igreja se comprometa. Porque parte da missão da igreja implica
em ela mostrar para a sociedade a unidade que ela tem em Cristo Jesus e como os seus membros se amam, se gostam, se suportam, se servem. Mas o grande problema hoje em dia é que não é difícil você criar, a gente chama de igreja, mas criar auditórios, aonde você tem boas bandas, que tocam boas músicas, que fazem todo mundo arrepiar, 1, 2, 3, 4, 5, depois do 5º arrepio, está na hora do pregador a pregar, e o pregador é uma espécie um grande comunicador, um grande apresentador de talk show ou qualquer coisa parecida, faz todo mundo rir, chorar e leva o povo para cima, leva o povo para baixo. Não é difícil hoje em dia você ter um grande auditório, uma grande audiência. O difícil hoje em dia é você fazer dessa audiência uma comunidade. Por quê? Porque toda a nossa cultura ao nosso redor nos incentiva a individualidade e não a comunidade. E o texto proposto é o texto de Efésios capítulo 3, verso 10, que eu vou dar uma desobedecida aí no Tiago e vou avançar 2 versos. Efésios capítulo 3, vou ler do verso 10 ao verso 12, que diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. O desafio de ser comunidade na cultura da individualidade. Esse texto, ele tem um contexto, e é sempre bom lembrar, né, que é muito importante quando nós lemos a Bíblia, nós lermos a Bíblia dentro do contexto. E o apóstolo Paulo, quando escreve para essa comunidade de cristãos, essa comunidade de discípulos da cidade de Éfeso no 1º século, ele enfatiza inúmeras vezes, você pode perceber, capítulo 1, ele conta o grande plano eterno de Deus, como Deus antes da fundação do mundo já nos tinha em mente, como Deus entra na história na pessoa de Jesus e naquela cruz nos compra com o seu sangue, como o Espírito Santo é derramado para ser o selo, para ser o penhor, para ser a garantia de todo discípulo, de que a obra que Deus está começando em nós na história vai ser concluída sim. Essa justiça que tanto nós vamos falar essa semana, começou na cruz e se efetivou em nós, e agora na história ela começa a ganhar corpo, forma, visibilidade através das nossas ações, através de nós, discípulos de Cristo. Agora, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2, diz o que Deus fez com cada um de nós, ele diz que nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes de Deus, mas Deus, sendo gracioso, e a gente vai falar sobre isso aqui numa das palestras, Ele nos alcançou em Jesus Cristo e começou uma nova história em nós. Mas ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus não começou essa nova história tão somente nas pessoas que se parecem conosco, nas pessoas que têm a mesma etnia, no caso, judeus. Deus também começou essa obra nos gentios. A grande surpresa de Deus, para aquele que se considerava o povo exclusivo de Deus, foi perceber em Jesus que Deus não amava só o judeu,
Deus amava também o gentio. De que Deus não tinha planos apenas para o judeu, Deus tinha planos também para os gentios. É interessante que quando você relê a Bíblia com essa consciência, você vai perceber em vários flashes, em vários momentos, que Deus dava dicas acerca desse plano. Por exemplo, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma nação, quem é Abraão? A gente falava um pouquinho sobre isso à luz da palestra do Mário agora há pouco. Abraão era um imigrante. Abraão tinha saído da sua terra e ele era um imigrante. E Deus escolhe Abraão para fazer dele uma nação, mas Gênesis 12 diz que Deus não escolhe Abraão para fazer dele uma nação que vai ser um recipiente de bênçãos. Não, Gênesis 12 diz que essa nação que vem de Abraão vai ser um canal de bênçãos para outras nações. Existe aí um flash de Deus. Alguém já disse algo muito interessante. Quando você lê Gênesis 12, Deus está escolhendo um homem, mas os olhos dele estão nos povos dispersos de Babel. Isso é ler a Bíblia dentro do contexto. Deus escolhe Abraão para fazer dele uma nação, para que nele todas as nações, todas as etnias da terra fossem abençoadas. Um capítulo antes, as etnias foram dispersas. Quando Deus escolhe Abraão, Deus tem os seus olhos em todos os povos da terra. Talvez o grande pecado do povo de Israel no Antigo Testamento, exemplificado na pessoa do profeta Jonas, foi a má compreensão teológica do chamado de Israel. Israel, assim como o profeta Jonas, entendeu que Deus o chamou para que ele fosse alvo dos privilégios, das bênçãos. Era difícil para Israel perceber que Deus a chamou para que ela fosse bênção aos demais povos da terra. Agora a gente vem para a igreja. Eu acho que um dos grandes problemas da igreja contemporânea é que a grande maioria dos crentes acham que a igreja existe para eles. Grande parte dos recursos financeiros da igreja, grande parte dos esforços que uma igreja faz, são recursos financeiros gastos e esforços feitos para quê? Para servir os crentes. Quando alguém já disse que a igreja só é igreja quando é para os de fora. A igreja só é igreja quando é para os de fora. E quando nós lemos esse texto de Efésios, capítulo 3, o verso 10 diz: a intenção dessa graça, essa graça que chegou até nós, através de Cristo Jesus, era que agora, mediante a igreja, a comunidade daqueles que olharam para a cruz, compreenderam o que aconteceu na cruz e se renderam ao perdão e o amor de Deus oferecido na cruz, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Que graça é essa que alcança homens e mulheres e faz de homens e mulheres, judeus e gentios, uma só comunidade? Que graça é essa capaz de unir pessoas diferentes, pessoas que não se toleravam, pessoas que tinham resistência umas com as outras, se tornarem um só corpo, uma só comunidade? Você tem isso nos versos 11 e 12 desse texto, porque o verso 11 e 12 desse texto diz que, de acordo com o seu eterno plano, que está no capítulo 1 da carta de Efésios, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor,
por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé, tanto judeus como gentios. Todo homem, toda mulher, quer ele seja rico, pobre, bem educado, analfabeto, branco, negro, não importa, todo e qualquer homem ou mulher, quando compreendem o que aconteceu na cruz e se rendem ao amor e ao perdão de Deus que foi oferecido na cruz, eles são reconectados ao amor do Pai. E quando eles são reconectados com o amor do Pai, diz Efésios capítulo 1, verso 13, eles são selados com o Espírito Santo, e eles passam a fazer parte de uma só família. Efésios capítulo 3, uma família que toma o nome de Deus como Pai. Então, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que em Jesus, Deus recria a oportunidade de vivermos em comunidade. Em Jesus, Deus recria a oportunidade de vivermos em comunidade. Deus recria, por quê? Eu vou convidar você para voltar para Gênesis capítulo 3. Porque quando nós lemos Gênesis 1 e 2, nós percebemos que Deus criou todas as coisas, criou o universo, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, nós precisamos nos lembrar que esse Deus que cria o homem e a mulher é um Deus trino, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que é comunidade por toda a eternidade. É o Deus que é comunidade no passado, no presente e no futuro. Esse Deus que nos cria sua imagem e semelhança, nos cria para vivermos em comunidade. Homem e mulher, quando criados à imagem e semelhança de Deus, são criados para o amor, são criados para a sujeição mútua, são criados para o cuidado mútuo. O problema, como você já conhece aquela história de Gênesis capítulo 3, esse homem, os nossos primeiros pais, esse homem e essa mulher, eles vivem a comunhão da Trindade. Deus os visita todo fim de tarde. Eles vivem debaixo do amor e intimidade com Deus e intimidade um com o outro. Mas um dia surge uma serpente nessa história. E essa serpente diz assim para a mulher: o que Deus disse? Você não pode comer desse fruto? A mulher diz: nós não podemos comer esse fruto, porque esse fruto simboliza o nosso desejo de nos manter debaixo do amor de Deus, nos manter em intimidade com Deus, nos manter unidos a essa comunidade da Trindade. No entanto, a serpente vem com o seguinte papo: não é nada disso. Se você comer desse fruto, você vai descobrir quem você realmente é. Você vai descobrir o poder que existe dentro de você. Você vai ser mais você. Eu estou colocando em outras palavras aqui. Se você for ler na sua Bíblia, você não vai encontrar essas palavras ali. Mas você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Às vezes, o grande problema de nós lermos a Bíblia é que a gente perde às vezes a capacidade de ouvir o que a Bíblia está dizendo. Mas a proposta da serpente foi a proposta que sugeria à mulher que a individualidade poderia trazer muito mais felicidade do que a comunidade. A proposta feita pela serpente à mulher
Foi. Você precisa descobrir quem você é, porque o que você é melhor do que a comunidade que você pertence. E assim, nossos primeiros pais rompem com Deus Criador. E quando eles rompem com Deus Criador, quais são as consequências? Gênesis capítulo 4. Caim mata Abel. Deus vem na direção de Caim e o questiona: onde está o seu irmão? E qual que é a resposta? Sou eu responsável pelo meu irmão? Interessante como a ruptura dos nossos primeiros pais com o Deus Criador e com a Trindade passa a gerar um movimento na direção da individualidade. O que importa sou eu, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu quero, o que importa é a minha visão de mundo. E outra, tudo isso que o pastor Mário falou aqui, pouco me importa, porque o que eu tenho a ver com quem está no Nepal, o que eu tenho a ver com quem está no Haiti, o que eu tenho a ver com esse processo migratório que vem da Síria, o que eu tenho a ver com isso? Quem eu sou tutor dessas pessoas? Qual que é a origem primária de toda insensibilidade, de toda inimizade, de toda forma de opressão que existe nas relações humanas? Gênesis 3. Se isso é verdade, qual é a única solução para resgatar no ser humano a sensibilidade pelo outro, a responsabilidade pelo outro, o tratamento com justiça ao outro? Levar o ser humano a compreender quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz. É o que o apóstolo Paulo disse aqui nos versos 11 e 12. Mas continuando, volte para o verso 10, por favor, e perceba que o apóstolo Paulo diz: a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Existe muita discussão entre os estudiosos, entre os biblistas, se esses poderes e autoridades nas regiões celestiais são os anjos de Deus ou são os anjos decaídos. A minha opinião é pela segunda, por uma razão. Quando você pega o livro, a carta de Paulo aos Efésios, se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada rapidamente em Efésios capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo está falando onde nós nos encontrávamos antes de Jesus nas nossas vidas, e ele diz assim: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, quando seguiam a cultura desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa expressão, príncipe do ar, do poder do ar, é a mesma expressão que nós encontramos lá em Efésios 3:10. Ainda, vá para o capítulo 6, verso 12, se movimenta bastante, assim o sono passa. Efésios 6, verso 12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra, vem aí a mesma frase, os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: em primeiro lugar, eu falei que em Jesus Deus recria a possibilidade de nós vivermos em comunidade. Mas em segundo lugar, a vida em comunidade é uma ofensa ao diabo. A vida em comunidade é uma ofensa ao diabo.
Se existe algo que irrita profundamente o diabo e os seus anjos decaídos, é a unidade da igreja. É pessoas caminharem juntas, apesar das diferenças. É pessoas, ao invés de romperem, permanecerem unidas. Se existe algo que irrita profundamente o diabo e as suas legiões, é quando irmãos e irmãs, diante de desavenças e desencontros, ao invés de romperem, descobrem o caminho do perdão, da graça nas relações. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos fez igreja, e essa igreja é testemunha não apenas ao mundo, como Jesus vai dizer em João capítulo 17, mas o apóstolo Paulo está dizendo que é testemunha diante dos demônios, diante dos principados e potestades do ar, que o poder de Jesus reconstruiu a potencialidade do ser humano viver em comunidade. Isso se amplia, porque se você continuar lendo o livro de Efésios, no capítulo 5, é possível sim, um homem e uma mulher construírem comunidade no casamento. Capítulo 6, é possível sim, pessoas de diferentes gerações, pais e filhos, reconstruírem comunidade nessa relação. Ainda no capítulo 6, é possível sim que patrões e empregados, que servos e senhores vivam em comunidade, em pleno mercado de trabalho. Mas isso só é possível para aqueles que estão em Cristo. E isso é uma ofensa ao diabo. Isso irrita profundamente. Agora eu queria chamar sua atenção para o fato, eu li rapidamente Efésios capítulo 2, verso 2, mas me chama a atenção aqui nesse verso 2, que o apóstolo Paulo, ele coloca o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, em paralelo com a segunda linha que diz, aqueles que seguem a presente ordem no mundo. Isso me chama a atenção para o seguinte, a maneira como muitas vezes Lúcifer e os seus anjos sabotam o plano de Deus nas nossas vidas, não vem através de ações explícitas, as quais nós identificamos como tentações, mas vem muitas vezes através da cultura que nos envolve, da cultura que gradativamente vai nos envolvendo e vai fazendo a gente achar que é normal, a gente achar que é comum, a gente achar que é desse jeito mesmo, e gradativamente a gente vai abrindo mão do plano de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos numa cultura, como eu disse, que a todo tempo e em todo lugar nos incentiva a individualidade. Nada na nossa cultura nos incentiva a construir comunidade. E o plano de Deus, para homens e mulheres que são discípulos de Cristo, numa cultura como a que nós estamos vivendo, é que eles redescubram o prazer e o poder do viver em comunidade, no casamento, nas relações com os amigos, na igreja. Nós estamos vivendo num tempo aonde vale mais na igreja, o que define se você continua numa igreja ou não são as pessoas com quem você tem construído uma história, é o programa que a igreja tem, é o programa de educação cristã,
É o programa para adolescentes? É se o pastor prega bem ou não? É o estilo da música? Nós nos tornamos consumidores, mas isso é fruto da nossa cultura, que nos incentiva a olharmos para o outro como matéria-prima da nossa realização. Uma cultura que nos incentiva a olhar para a própria comunidade local como fonte de satisfação para mim. O dia que a comunidade, na sua programação, não gera mais satisfação, eu rompo. Por quê? Eu sou um consumidor. E o consumidor está sempre à procura do lugar que é capaz de oferecer o melhor produto pelo menor custo. Se tem uma igreja que tem louvor que arrepia, pregador que faz a gente dar risada, e que nos primeiros 3 meses de membresia dá de 50% de desconto no dízimo, é para essa que eu vou. É assim que pensa o sujeito hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E eu estou fazendo você viajar pela carta de Paulo aos Efésios para a gente entender com perfeição o que Paulo está dizendo aí. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O verbo por detrás aí do que foi traduzido como vivem, é o verbo peripatel, é o verbo que aponta para o estilo de vida, para comportamento. Paulo está dizendo, cristãos, discípulos de Cristo, cuidado com o estilo de vida de vocês. Segunda linha, que não seja como insensatos. Insensatos são aqueles acríticos à cultura, são aqueles que se deixam levar pelos valores da cultura. Eles são incapazes de criticar o que a cultura está colocando diante deles. O contrário disso, diz o texto, mas como sábios. Agora, se você se lembrar que Paulo está escrevendo para os discípulos de Cristo na cidade de Éfeso, uma cidade na Ásia Menor, mas uma cidade considerada romana, mas altamente influenciada pela cultura grega, citou essa palavra sábio, eles já estão pensando, mas o que é a sabedoria? Onde eu encontro a sabedoria? Em Platão, em Aristóteles, em Sócrates? O centro desse trecho está aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu queria sugerir uma tradução para essa frase, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eu prefiro aquela versão antiga que diz, remindo o tempo, redimindo o tempo. O tempo, na nossa cultura, tem sido usado pelas pessoas para alimentar esse senso de individualidade, esse senso de autonomia, esse senso de independência. Ser feliz é ser autônomo, ser feliz é ser independente. O que Paulo está dizendo, pegue esse tempo que tem sido mal utilizado na nossa cultura e utilize da forma como Deus quer, construindo comunidade. Construindo comunidade, fazendo amigos, construindo comunidades. E gente, entenda o que eu vou dizer agora. O que o pastor Mário disse para a gente aqui no primeiro momento é tremendamente importante. Mas é interessante que quando a gente pensa assim, o pastor Mário nos desafiou a pensarmos nos pastores na Síria, nos pastores no Haiti, e sentimos compaixão deles, empatia a eles, e tê-los como alguém que é o nosso pastor. Mas sabe que talvez seja mais difícil? Eu dizer para você,
Pare de criticar o seu pastor local e o ame. Construa comunidade com ele. Às vezes é mais fácil a gente amar aquele pastor que está a 10.000 quilômetros de distância do que amar aquele que está com a gente todo domingo. Nós devemos orar e amar a igreja sofredora? Sim, mas a pergunta é: você tem amado o irmão e a irmã que senta ao seu lado, domingo após domingo? Porque amar pessoas pontualmente é relativamente fácil. O duro é ter que amar toda semana. Por exemplo, acerca do casamento, alguém já disse: casar é bom, o problema é que dura. Não? O problema é que dura. Quando a gente fala de construir comunidade, queridos, a sociedade brasileira olha para a igreja de Cristo e infelizmente, vê um corpo esfacelado, todo partido, que se odeia, pastores que não conseguem trabalhar em cooperação um com o outro, pastores que não conseguem olhar para a igreja do outro crescendo sem sentir no seu coração inveja. Nós precisamos pedir para que Deus dilua em nós toda essa força da nossa cultura que nos incentiva a vivermos para nós mesmos, a vivermos como indivíduos, e que Deus resgate em nós o desejo de construirmos comunidade com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos amigos, com as nossas famílias. E deixa eu tocar num ponto aqui, altamente delicado, eu diria que na nossa cultura quase que proibido. Mas Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que ao meu ver é um dos homens que melhor compreende a nossa cultura, ele escreveu um livro chamado Relacionamentos Líquidos. E nesse livro ele trata um pouco acerca dessa comunidade digital que faz a gente gastar tanto tempo com pessoas que estão distantes e perdemos a capacidade de ouvirmos e conversarmos por 60 minutos sequer, olhando para os olhos daqueles que estão à nossa volta. Na nossa comunidade, a gente tem estabelecido algumas regras. Por exemplo, no nosso encontro com pastores e presbíteros, o tempo todo eu tenho incentivado, vamos ter os nossos encontros olhando um para o outro, desligando o celular, desligando o iPad, desligando o computador. Na minha casa, os meus filhos já sabem, quando nós nos reunimos em família, levar celular para a mesa de jantar é proibido. Proibido. Nós vamos nos sentar em torno da mesa para construirmos comunidade, e para isso nós queremos olhar um para o outro, nós queremos ouvir com atenção o que o outro está dizendo, e quando a gente está falando alguma coisa, a gente quer se sentir acolhido, não apenas com os ouvidos, mas com o olhar. Com o olhar.
O texto de Efésios capítulo 5 termina dizendo: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse texto, em outras palavras, nos diz que insensatez é se deixar engolir pela cultura. Insensatez é viver os valores da cultura. Sabedoria é resgatar os valores de Deus para as nossas vidas e para as nossas igrejas. E eu termino lembrando do que Jesus falou na sua oração em João capítulo 17. Em João 17, verso 20 e 21, Jesus diz: minha oração não é apenas por eles, por aqueles discípulos que estavam diante de Jesus. Jesus diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por aquele grupo de discípulos que um dia vai estar reunido lá em Recife, numa conferência. Eu rogo por eles. Eu rogo por uma igreja num país que ainda nem foi descoberto, que um dia vai ser chamado de Brasil. Eu rogo pela igreja daquele país. Ele diz no verso 21, para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu termino só dizendo uma coisa: a Trindade é uma comunidade eterna, mas aqui a gente precisa tomar cuidado. É uma comunidade em missão, porque existe o perigo de nós confundirmos o desafio de construir comunidade com nos tornarmos igrejas voltadas para nós mesmos, que não tem mais olhos para com os de fora. A razão por que Paulo escreve o capítulo 3 que nós lemos é conscientizar que o amor de Deus não era tão somente para aqueles que estavam dentro da primeira aliança. O amor de Deus implicava naqueles que estavam também fora da primeira aliança. Eu diria, atualizando isso, Deus ama vocês que já fazem parte da igreja, mas Ele ama também os filhos que ainda não foram alcançados. E nós precisamos aprender a ser como a Trindade, uma família em missão, uma família que valoriza a comunidade, que num mundo que nos incentiva a individualidade, constrói comunidade, mas constrói comunidade enquanto avança, anunciando o Evangelho, resgatando vidas, cuidando de pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, precisam conhecer o amor anunciado, verbalizado, mas precisam conhecer o amor experimental, vivido, oferecido pela igreja, para que eles também venham e se tornem um conosco, e se tornem família, e aprendam também a ser família em missão. Eu acho que às vezes igrejas são muito boas na missão e se esquecem de ser família. Existem igrejas que são muito boas como família, mas se esquecem da missão. Se a gente olhar para a Trindade, a gente vai sair daqui desafiado a fazer das nossas comunidades locais famílias em missão. Que Deus nos abençoe. Amém?